A complexidade do sistema nervoso é inimaginável, porém a sua compreensão é peculiar para solucionar os mais diversos problemas que venham a acometer este sistema nervoso, quer seja profissional de fisioterapia, profissional de enfermagem, profissional de medicina, profissional de nutrição ou qualquer profissional que seja de saúde. Nós hoje vamos compreender a peculiaridade do sistema nervoso central. Lembrar que este sistema nervoso é o sistema responsável por manter a integração entre o meio externo e o meio interno. Venha comigo e preste atenção no teacher. A imagem ilustratória faz menção sobre o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele localiza-se abaixo dos ossos do crânio. Após a remoção dos ossos do crânio, que é basicamente esta estrutura, nós vamos ter as meninges. As meninges que são membranas responsáveis pela proteção do sistema nervoso central. Estas meninges temos, a primeira é a dura mater, que do grego significa mãe dura, mãe rígida. Ela vai ser a meninge mais externa. E temos a aracnoide mater. A aracnoide é um conjunto de filamentos, espécie de teias de aranha. E esta membrana, ela é intermediária. Ela é que vai permitir a conexão entre a dura mater e a pia mater. A pia mater, por sua vez, é a membrana meningea mais interna. Ela está em contato com as estruturas encefálicas. Do grego pia mater significa mãe delicada, mais sensível, mãe menos rigorosa. E esta é uma estrutura ou é uma membrana mais sensível a nível do encéfalo. A nível destas membranas meníngeas vai circular um líquido cujo nome é líquido cefalorraquidiano. Esse líquido vai ser responsável por amortecer as estruturas nervosas, de modo com que possamos entrar em contato com qualquer objeto e não tenhamos impacto a nível das estruturas nervosas. Quer os ossos cranianos, quer estas meninges são responsáveis pela proteção nervosa. Após a remoção dos ossos cranianos e destas meninges, nós vamos encontrar um componente complexo, cujo nome é encéfalo. E aqui nós vamos perceber que o sistema nervoso central ele é dividido em encéfalo, medula espinal. Vamos encontrar o encéfalo, que é o todo. No encéfalo, nós vamos perceber que ele apresenta duas metades, ou dois hemisférios, um direito e outro esquerdo. A esta divisão é realizada graças ao componente que recebe o nome de telencéfalo. O telencéfalo é que vai dividir o encéfalo em hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E estes dois hemisférios estarão conectados pela fissura longitudinal. E esta fissura longitudinal é composta por corpos neuronais. É composto por corpos neuronais que vão conter fibras axonais. Elas é que vão permitir com que haja a conexão entre hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Após isso, nós vamos ter este componente. Este componente maior é que nós chamamos de cérebro. Então, estaríamos nos perguntando qual é a função do cérebro. Muitos de nós já nos fizemos esta questão e tivemos várias respostas, mas hoje eu quero apenas que tu compreendas que o cérebro é a região responsável pela nossa memória cognitiva, conforme está expresso aqui. O cérebro é responsável pela memória cognitiva.
De que forma é que o cérebro vai ser responsável pela memória cognitiva? Para que percebas esta memória cognitiva do cérebro, é necessário que percebas os seguintes aspectos. A nível do cérebro, nós vamos ter uma casca. Esta casca, que vai estar nessas dimensões, nós chamamos de córtex ou casca. E a nível do córtex, nós vamos encontrar a substância cinzenta. E essa substância cinzenta vai ser responsável por facilitar naquilo que é a transmissão dos impulsos nervosos, naquilo que é o processamento cognitivo. A nível desta substância cinzenta, nós também vamos encontrar que o cérebro ele apresenta essas dobradiças, não é? Ele está dobrado. Essas circunvoluções que o cérebro vai apresentar, nós chamamos de giros. Estaríamos considerando que uma menina cujo cabelo é penteado, não é? Ela decide realizar um processo de tratamento do cabelo que as meninas chamam de dedo lise. Quanto mais dedo lise essa menina tiver, quanto mais cabelo encarcolado ela tiver, mais pequeno o cabelo fica. E isto vai demonstrar como se ela tivesse pouco cabelo, mas não, é porque está enrolado. E o mesmo acontece a nível do cérebro. Quanto mais o cérebro estiver enrolado, quanto mais depressões ele apresentar, maior capacidade de albergar substância cinzenta. E esta substância cinzenta é responsável pelo processamento cognitivo e transmissão neural. Esta substância cinzenta, que é formada pelos corpos de neurônio, vão estar presentes a nível dos giros que são depressões. E conseguimos perceber que, para além desses círculos que o cérebro apresenta, tem algumas linhas que ilustram onde inicia e onde termina um giro. A estas linhas nós chamamos de sulcos. Sulcos são linhas que separam ou que delimitam onde inicia e onde termina um determinado giro. Ainda aqui no cérebro, nós vamos perceber que ele tem divisões. Temos aqui essa fissura. Temos aqui. A este lado aqui, nós chamamos de lóbulo frontal. Este lóbulo frontal vai ser responsável pelo controle motor, especificamente na região chamada homúnculo motor. Esta região é que vai controlar a nossa atividade motora voluntária. Ainda no lóbulo frontal, também vamos perceber que ele controla a zona de Broca, onde é produzida a fala e a linguagem. Ainda continuando neste lóbulo, temos aspectos importantes a atividades executativas como pensamento, resolução de problemas e integração. Tudo é a nível do lóbulo frontal. Depois temos o lóbulo parietal. A este lóbulo parietal é responsável pela integração sensorial. Todos os estímulos sensoriais estariam passando a nível do lóbulo parietal. Que estímulos são esses? Estímulos ligados à temperatura, à dor, à fome também estariam ligados a este lóbulo. E notamos que o lóbulo frontal está separado do lóbulo parietal por uma fissura que nós chamamos de sulco central ou sulco de Rolando. A este sulco vai delimitar onde inicia o lobo frontal e onde termina este mesmo lobo frontal, para que possa iniciar o lobo parietal. Consequentemente, nós vamos ter um outro lóbulo aqui que é chamado de lóbulo occipital. O lóbulo occipital vai ser o lóbulo responsável pela nossa visão,
primária e secundária. E ainda também responsável pela integração visual. O lobo occipital está separado do lobo parietal por um sulco, cujo nome é occipito-parietal. É o sulco que separa o lobo occipital do lóbulo parietal. Aqui nessas dimensões, que seria mais ou menos aqui deste lado, nós teremos o lóbulo temporal nesta dimensão. O lóbulo temporal é o lóbulo responsável pela memória, é o lóbulo responsável pela capacidade auditiva. E ainda este lóbulo temporal estará conectado à zona do hipocampo. Aspectos que vão influenciar na memória cognitiva do cérebro. Sendo assim, pensa da seguinte forma. Estaria chegando em casa e encontrando uma bola na sala. A bola não é habitual que fique na sala. Tu poderias segurar aquela bola e colocar no devido lugar, ou segurar aquela bola e jogar um pouquinho. Porque o teu cérebro te informa que a bola não deve estar ali, mas sim num outro lugar. E outro aspecto, tu não pegarias aquela bola e comer, porque tu sabes que a bola não é algo para ser comido. Isso é uma informação. Desde pequenos, nós fomos acostumados a ser chamados pelo nosso nome, até ao ponto que nós não esquecemos o nosso nome. Isso é memória do cérebro, memória cognitiva. E aqui ainda no cérebro temos a inteligência. A inteligência vai ser potencializada pelos aspectos existentes a nível do cérebro, aqui no córtex, onde temos a substância cinzenta e, de forma geral, a nível destes lóbulos. A parte interior, a parte interna do cérebro recebe o nome de medula ou miolo. E é na medula ou miolo onde nós encontramos a substância branca, que é composta por terminações axonais. E temos a aprendizagem. O cérebro vai aprender de modo a formar a memória cognitiva. De que aspecto? De dois aspectos. A aprendizagem é formada através da repetição. A repetição seria realizarmos um movimento de forma constante. Seria ouvirmos o nosso nome de forma constante. Ao ouvirmos o nosso nome a ser chamado desde pequeno até a idade adulta, por esta repetição, nós criamos esta memória cognitiva. Outro aspecto do cérebro é a integração de vários aspectos. O cérebro cria memórias cognitivas através da integração. Na integração, nós teremos aspectos auditivos, aspectos visuais, aspectos táteis ou ainda também aspectos ilustrativos. O caríssimo telespectador não irá esquecer sobre os aspectos abordados, porque estás a criar uma memória cognitiva por intermédio da integração sensorial, por intermédio da integração visual, em que tu consegues enxergar os aspectos ilustrados, pela integração auditiva e por estares a escrever. A estes aspectos estarão influenciando na memória cognitiva do cérebro. Abaixo do cérebro, nós vamos encontrar o diencéfalo. O diencéfalo que está localizado abaixo do cérebro e acima do tronco encefálico. O diencéfalo, conforme está ilustrado, ele é subdividido em
tálamo, epitálamo, hipotálamo e subtálamo. O tálamo, por sua vez, estaria localizado a nível desta região. Ali teríamos o tálamo. O tálamo, ele é o centro sensorial e o centro emocional. Todo estímulo sensorial, quer seja tátil, visual, auditivo, antes que vá para outras regiões a nível do cérebro, é necessário que passe pelo tálamo, porque o tálamo é o centro sensorial e emocional. E qualquer distúrbio talâmico estaria afetando a percepção emocional e a percepção sensorial. E a nível do tálamo, nós vamos ter alguns hemisférios. O tálamo também é formado por dois hemisférios, esquerdo e direito. Posteriormente ao tálamo, que seria na parte traseira do tálamo, nós teremos o epitálamo. O epitálamo, que é um componente responsável pela englobação da glândula pineal. Esta glândula pineal é a glândula responsável pela produção da hormona melatonina, hormona responsável pelo processo de sono. Ainda o epitálamo vai englobar a ebanula, que vai servir como uma região que regula as nossas emoções e que estaria participando também na interpretação de estímulos olfatórios. E aqui nessa região teríamos o hipotálamo. O hipotálamo é o centro da sede, fome e temperatura. O hipotálamo vai controlar aspectos ligados à sede, à fome e à temperatura. Ainda o hipotálamo também serve como controle hormonal. O hipotálamo é que vai determinar em que proporção a hormona deve ser liberada. Isso é graças ao controle hipotalâmico. A nível do hipotálamo, é importante referir que este mesmo hipotálamo vai regular o ciclo circadiano. O ciclo circadiano corresponde a 24 horas. De que forma? O hipotálamo vai influenciar a liberar hormonas. Vai liberar hormonas de fome, que é a grelina produzida pelo fígado, vai liberar a grelina no momento em que tu deves comer. Vai liberar hormona do sono, vai liberar hormonas para que possam te proporcionar satisfação. O hipotálamo estaria atuando no regulamento do ciclo circadiano, sabendo assim o momento em que tu vais comer, o momento em que vais descansar, o momento em que vais cagar. Isso tudo é regulado pelo hipotálamo. Presta muitíssimo bem atenção no teacher. Qualquer distúrbio talâmico que afeta as percepções sensoriais e emocionais afeta o hipotálamo, porque o tálamo regula as sensações sensoriais e é o centro emocional. E se alguém tiver com tanta ansiedade ou tiver em estados de estresse, literalmente que esta pessoa estará tendo alterações emocionais. E as alterações emocionais levam esta pessoa a produzir o excesso de hormonas de estresse. Que hormonas são estas? Adrenalina, noradrenalina e cortisol. E essas hormonas serão produzidas graças ao hipotálamo. Então o hipotálamo é que vai produzir estas hormonas. E não é bom que estas hormonas sejam produzidas excessivamente, porque estaria influenciando no desenvolvimento deste indivíduo. E posteriormente, teríamos o subtálamo. O subtálamo localiza-se em uma posição
estratégica, que seria lateralmente ao hipotálamo, e posteriormente ao tálamo. O subtálamo ele vai atuar regulando movimentos finos, regulando a motricidade fina, de modo com que ela seja realizada de forma coordenada, orientada e equilibrada. Isso seria a responsabilidade do subtálamo. Ainda nesta sequência, nós iríamos encontrar um outro componente que já estaria ligado ao sistema endócrino. Vamos encontrar a hipófise. Aqui nós vamos ter a hipófise. Esta hipófise pode ser subdividida em hipófise anterior e hipófise posterior. A esta parte que está para frente, nós chamamos de hipófise anterior, ou ainda também de adenohipófise. E a este componente que está para trás, nós chamamos de neurohipófise ou hipófise posterior. Ainda nesta sequência dos elementos presentes no encéfalo, nós vamos encontrar o tronco encefálico. O tronco encefálico, conforme está ilustrativo aqui, ele é formado pelo mesencéfalo, ponte e medula oblonga, que anteriormente era chamado de bulbo. O mesencéfalo estaria mais ou menos nesta dimensão. O mesencéfalo seria responsável por estabilizar o tônus muscular. Neste exato momento, eu estou me apoiando, estou tendo um apoio unipodal, mas não estou a cair. O meu corpo não está flácido, isto porque o mesencéfalo está a estabilizar o tônus muscular. Ainda o mesencéfalo também participa no equilíbrio e na postura. Abaixo do mesencéfalo, nós temos a ponte. A ponte estaria localizada aqui. A ponte vai ser responsável por movimentos dos olhos. E ainda é na ponte onde vamos encontrar os tratos ascendentes, que são vias que levam informação para o sistema nervoso central. E também vamos encontrar os tratos descendentes, que são vias que tiram informações do sistema nervoso central e levam para a periferia. Perceba que a ponte permite uma conexão entre o córtex cerebral e o cerebelo. A ponte também permite esta conexão. Abaixo da ponte, nós vamos ter a medula oblonga, que anteriormente era chamado de bulbo. A medula oblonga, ela vai ser responsável pela deglutição involuntária. É mesmo isto. A medula oblonga vai ser responsável pela deglutição involuntária. A todo momento nós estamos engolindo saliva. A todo momento estamos a engolir saliva. Isto é responsabilidade da medula oblonga. A deglutição involuntária. Literalmente, tu não conseguirias colocar um alimento na boca e mastigá-lo durante 2 horas ou 3. Em algum momento irás deglutir involuntariamente. Isto é a ação da medula oblonga. Existem pessoas que quando acordam, não é, eles babam-se muito. Aquilo é porque houve a inibição ou a redução na função da medula oblonga, que anteriormente era chamado de bulbo. Quando alguém está infectado pelo vírus da raiva, a ideia é que ele vai espumar, vai ter várias salivações a nível da
boca. Isto é porque vai ocorrer uma inibição ou redução na função da medula oblonga, que nós chamamos também de bulbo. E seguindo com essa abordagem, nós temos o cerebelo deste lado. Olha aqui, o cerebelo ele vai ser formado por dois hemisférios. Hemisfério esquerdo e hemisfério direito. E estes dois hemisférios estão conectados pelo vermes. Estão conectados pelo vermes. O vermes é que vai permitir a conexão entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito do cerebelo. Ainda a nível do cerebelo, nós vamos encontrar que ele apresenta lóbulo. Vamos ter o lóbulo anterior, conforme está aqui, o lóbulo anterior que vai ser responsável pelo nosso equilíbrio. A nossa capacidade de nos manter equilibrado é gerada graças ao lóbulo anterior localizado no cerebelo. E vamos ter um outro lóbulo que é o lóbulo posterior. O lóbulo posterior vai ser responsável pela coordenação motora, pela nossa capacidade de realizar devidamente os movimentos. E temos um terceiro lóbulo, que é chamado lóbulo flóculo nodular. Este lóbulo flóculo nodular vai integrar as funções do lóbulo anterior e do lóbulo posterior, sendo responsável pelo equilíbrio e coordenação, bem como a postura. É o cerebelo. O cerebelo é responsável pela nossa memória motora. O cerebelo é responsável pela nossa memória motora. De que aspecto? Para um iniciante de condução, estaríamos mencionando que é o primeiro dia dele de aula prática em condução. Ao conduzir o automóvel, ele irá olhar para o setor de mudança, no caso de reduzir, irá olhar para o freio, não é? Para saber onde é que está o freio, onde é que está a embreagem, onde é que está o acelerador. Ele irá olhar. E ao reduzir, logicamente que ele irá sempre olhar para as laterais e terá muita dificuldade em conduzir e conversar com o instrutor. Ele fica muito atento mesmo, em que terá tanta dificuldade. É um montão de processos cognitivos a nível do cérebro que estarão ocorrendo para que ele possa ter aquela prática. Mas à medida que ele for praticando, o cerebelo vai aprendendo aquela atividade. E o cerebelo, após aprender aquela atividade, estará no automático. Este, que antigamente era um iniciante de condução, que tinha muita dificuldade em conduzir e conversar com o instrutor, já não terá mais dificuldade. Ele conduz normalmente e conversa normalmente, não precisa olhar para o setor de mudança e perceber onde é que entra a primeira mudança, onde é que entra a segunda e por diante. Assim como também não terá dificuldades em reduzir ou acelerar, já está automatizado. Então, esta função automática é do cerebelo. Ele é responsável pelas nossas funções automáticas. Ainda poderíamos mencionar aspectos ligados a crianças com paralisia cerebral, que são distúrbios ou alterações permanentes que acometem a coordenação, o equilíbrio e a postura. Crianças com paralisia cerebral, após sessões de fisioterapia, elas ganham a capacidade de caminhar em uma linha reta, de forma coordenada, equilibrada e
postural. Então, a estes movimentos é do cerebelo. Ainda temos aspecto daqueles que são jogadores de basquetebol. Ele poderia realizar um drible sem olhar para a cesta. Ele lança a bola sem olhar para a cesta e acerta. Isso é porque ele já foi treinando este movimento repetidas vezes e o cerebelo automatizou aquele movimento. Ele pode vendar os olhos e lançar a bola, não vai errar. Isto é função do cerebelo, automatização dos movimentos. O cerebelo é responsável pela nossa memória motora. Conseguimos enxergar na nossa imagem ilustrativa que o cerebelo está conectado ao tronco encefálico, certo? Ele conecta-se ao tronco encefálico através de 3 pedúnculos. Através de 3 pedúnculos. Temos o pedúnculo superior, que vai ser o mesencéfalo, mais o cerebelo. O pedúnculo superior estaria aqui nesta dimensão, em que vamos ter o mesencéfalo mais o cerebelo. Este seria o pedúnculo superior, permitindo a conexão do cerebelo ao tronco encefálico. Outro aspecto, vamos ter o pedúnculo médio. O pedúnculo médio vai ser responsável por conectar o cerebelo à ponte. Então, se é o pedúnculo médio, nós mencionamos que aqui temos a ponte, vai ser a ponte mais o cerebelo. Vai formar o pedúnculo médio. E teremos o pedúnculo inferior. O pedúnculo inferior, que vai ser o bulbo ou a medula oblonga mais o cerebelo. Estaria assim o cerebelo na sua íntegra conectado ao tronco encefálico. E ainda aqui nessa linhagem nós vamos encontrar a medula espinal, que também é um dos componentes do sistema nervoso central. A medula espinal, ela vai percorrer, não é, esse trajeto a nível da coluna vertebral. Ela está protegida pela coluna vertebral. Na medula espinal, conforme ilustrado aqui, ela vai ser constituída interiormente pela substância cinzenta, que é formado pelos corpos dos neurônios, e externamente vai ser formada pela substância branca, que é formada por terminações axonais. Ainda esta medula vai nos apresentar nervos aferente e nervos eferente. Os nervos aferentes são todos os nervos que saem da parte dorsal, que seria a nossa parte traseira da coluna vertebral. Os nervos aferentes saem da parte dorsal, que também é chamado de corno posterior. Então, todos os nervos aferentes, que são sensoriais, vão sair daí. E a parte anterior vai sair os nervos eferentes, que nós chamamos de nervos motori. Vão sair da parte anterior, ou ainda também chamado de corno anterior. Para compreender estes aspectos ligados à medula espinal, é necessário mencionar sobre o ato reflexo e o arco reflexo. Quando estamos perante a uma chama, quer seja do fogão ou do fogareiro, não é? Nós colocamos a mão de forma inconsciente, não percebemos que ali tem um fogareiro ou tem uma chama do fogão, ou uma vela, seja lá o que for. Ao colocar a mão, rapidamente aquela informação é captada pelos nossos nervos sensoriais, que estão a nível da medula espinal, que nós chamamos de nervos
aferente. Eles captam aquela informação e levam para a medula espinal. A nível da medula espinal, vamos encontrar um nervo chamado nervo associativo. Este nervo associativo recebe o impulso sensorial e converte, mandando assim em impulso motor, que vai ser levado pelos nervos eferentes. A este processo nós chamamos de ato reflexo. Então, a informação foi levada pelos nervos aferentes e a nível da medula espinal na substância cinzenta, pela intervenção dos neurônios associativos, converteram o impulso sensorial em impulso motor, gerando assim a retirada da mão perante aquela temperatura exagerada. A este processo nós chamamos de ato reflexo. E temos o arco reflexo. O arco reflexo serão os caminhos a serem percorridos por estes nervos. A isto nós chamamos de arco reflexo. Este processo é involuntário e é antagônico à atividade presente. É um reflexo de defesa, é um reflexo de proteção. Sendo assim, caríssimo telespectador, era isso que eu queria te pontualizar sobre o sistema nervoso. Na próxima conferência, creio eu que estarei te pontualizando a nível das funções superiores do sistema nervoso central. Obrigado por estares até aqui e até a próxima conferência.